Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é com enorme prazer que eu lhes dou boas-vindas ao 15º episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. No episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre todo o conhecimento necessário para vocês conseguirem acordar mais cedo, ou seja lá o horário que você precisa acordar, e ainda, talvez até mais importante, se sentindo mais disposto, com mais energia, mais motivado, mais preparado para começar o dia, seja lá o que você tiver que fazer ao longo do dia. E eu organizei o episódio de modo a passar para vocês 5 passos, tudo baseado em evidência científica, tá pessoal? Não vou falar para vocês do que eu acho, quando eu falo algo que eu acho, da minha opinião, deixo claro. O conteúdo que eu trago para vocês aqui é importante deixar claro que é baseado em evidências científicas, tanto que eu coloco as referências lá na descrição do episódio. Você pode ir lá e dar uma olhada se quiser ler um pouquinho mais sobre os trabalhos que eu vou citar aqui, beleza? Então, 5 passos para vocês alcançarem esse objetivo. Conseguir acordar mais cedo, sem precisar de despertador, acordar mais cedo naturalmente e ainda se sentindo mais disposto. Parece mágica, parece inalcançável, mas não é, como vocês vão entender ao longo do episódio. O passo 0, antes de falar dos 5 passos, o passo 0 é o seguinte, pessoal, prestar atenção nesse episódio, tá? Inicialmente eu quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo para você estar acordando e estar se sentindo tão bem, se for o seu caso. Imagino que você está ouvindo ou assistindo esse episódio, é porque ou você precisa mudar seu horário de acordar e dormir, não sabe como, não está conseguindo, ou, provavelmente, você está se sentindo mal quando você acorda. Indisposto, uma preguiça excessiva, não consegue concentrar e tudo mais, e muitas vezes isso acontece, isso de fato é um problema comum na vida das pessoas, e muito provavelmente isso acontece porque elas não têm o conhecimento necessário para fazer os ajustes necessários, não são tão complicados como vocês vão ver, é super alcançável. Então, sem esse conhecimento, a pessoa acaba cometendo vários erros ao longo do dia e da noite, de modo que o sono fica ruim, o horário tá ruim, acorda mal, etc e tal, e esse episódio eu construí para isso, tá? Então, inicialmente, eu quero conversar com vocês sobre o que deve estar rolando, por que você está acordando e está se sentindo tão bem, brevemente. Logo em seguida, quero conversar com vocês sobre todos os fatores que afetam e muito o horário que você sente sono e o horário que você acorda. Depois, quero conversar sobre as diferentes preferências que as pessoas têm por acordar mais cedo e dormir mais cedo, ou acordar mais tarde e dormir mais tarde, que a gente chama de cronotipos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, vamos falar sobre testes que vocês podem usar aí para saber se você é mais diurno, entre aspas, e mais noturno, entre aspas. Prefere acordar e dormir mais cedo ou acordar e dormir mais tarde, né? E calma lá, eu sei que já deve estar se perguntando, eu já sei o que eu sou. Calma, vamos chegar lá, tá? Talvez você esteja se equivocando em relação a você mesmo. E finalmente, depois, vamos falar dos 5 passos necessários que você precisa adotar. Mas, né, como eu sempre tenho feito nos últimos episódios, na descrição, se vocês forem ver a descrição, eu coloco todos os tópicos que eu falei aí, o momento que eu falei, caso você queira passar por um tópico específico. Mas a minha recomendação, pessoal, de coração, é que você tente escutar tudo, porque eu construo um raciocínio de modo a permitir com que vocês entendam o que eu estou falando. Né, decorar, que você entenda para que você consiga implementar as diferentes estratégias para você, visto que a vida das pessoas é muito variada, né? O horário que você precisa acordar é diferente, você tem filho ou não tem filho, o horário que você pode dormir, enfim, muitas coisas variam na vida das pessoas, obviamente, né? Na sua vida, dependendo do dia, do ano, as coisas mudam. Então é importante que vocês entendam o que afeta, como é que as coisas funcionam para vocês conseguirem implementar as estratégias da melhor maneira para vocês, né? Então, minha recomendação, apesar de aí na descrição vocês terem todos os tópicos, poderem pular, poderem reassistir depois alguma coisa que vocês querem relembrar, sugiro que vocês acompanhem o episódio todo, beleza? Mas antes da gente continuar, pessoal, queria lembrá-los, você que está ouvindo, você que está assistindo e está curtindo, está acompanhando esse projeto de divulgação científica que eu faço, curte aí já esse episódio. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, pode deixar nos comentários. Eu sei que eu não consigo responder vocês, mas eu tô de olho, tá? Eu não consigo responder e interagir mais com vocês nas redes sociais de modo geral por falta de tempo mesmo, tá, gente? Por conta dos meus compromissos lá em relação à UFSC, na área com pesquisa, com meus alunos, as aulas que eu tenho que dar, etc e tal. Então acaba que eu tenho uma certa limitação de tempo, mas eu tô de olho. Eu fico de olho no que vocês estão comentando. Eu tenho um pessoal que tá me ajudando e olha e fala para mim, o pessoal tá com dúvida nisso, tá querendo ver isso, tá querendo saber isso, é daí que eu tiro as ideias para os próximos episódios. Então, quanto mais vocês interagirem aí comigo, melhor, porque a plataforma vai ver que é um material legal, de qualidade, e ajuda o projeto a crescer, e tá crescendo
muito rápido, eu estou muito feliz com isso e agradeço a vocês, porque é graças a vocês que ele está crescendo, né? Então já se inscreve, pessoal, quem não está inscrito no canal, clique aí no sininho para acionar as notificações, já se inscreve no canal, no Spotify deve ter um botãozinho também, a plataforma que você estiver ouvindo, assistindo, deve ter um botãozinho para você dizer que gostou, para você se inscrever, isso ajuda pra caramba, e claro, fiquem à vontade para compartilhar esse episódio com qualquer pessoa aí que vocês conheçam, que devem ser muitas, que não estão dormindo bem, que estão acordando no horário errado, que não sabe o horário de acordar, que precisa acordar cedo, mas não consegue, acorda mal, etc e tal. Esse episódio é perfeito para você e para essas pessoas que querem ajustar o horário de acordar e ainda acordar bem, beleza? Então fica aí o lembrete. E vamos começar nosso bate-papo, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, por que é que eu não estou acordando bem, Andrei? Eu acordo, deixa eu adivinhar. Você acorda, você quer continuar na cama, mas daí você tem que levantar, ou o despertador te acordou e você já acorda meio pé da vida, né? E tem uma dificuldade de começar a concentrar e não consegue fazer nada direito, toma sei lá quantas xícaras de café, sem café o negócio não funciona. Pessoal, não precisava ser assim. Isso é sinal de que tem alguma coisa desajustada, como vocês vão ver aí ao longo do episódio, tá? Mas vamos pensar nos dois principais motivos para você estar acordando mal, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do horário, você não está acordando muito bem. Motivo número 1, que pouquíssima gente fala por aí. Você talvez esteja simplesmente desmotivado. Pensa aí comigo, na hora que você acorda, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Provavelmente você vai começar a pensar já nas coisas que tem que fazer no dia, não é? Você já começa a pensar, tem que fazer isso, fazer isso. E aí eu te pergunto, na hora que você pensa nas coisas que tem que fazer ao longo do dia, você fica empolgado ou desanimado? Às vezes as pessoas não param de fazer essa reflexão, mas ela vai dizer muito sobre sua motivação para as coisas que tem que fazer ao longo do dia. E às vezes, muitas vezes, as pessoas, óbvio, elas têm que acordar para ir para o trabalho, têm que estudar, mas elas não gostam do trabalho e elas não gostam de estudar. Por N motivos que eu não vou discutir aqui agora. Mas isso faz toda a diferença, pessoal. Você estar motivado para o que você tem que fazer faz toda a diferença. Isso muda o nosso cérebro quimicamente. Se você imagina as coisas que tem que fazer e o seu cérebro vê que é uma coisa muito boa, muito legal, que vai te trazer muitos benefícios, isso muda quimicamente. Não vou entrar em detalhes aqui de novo. Se você quiser saber mais sobre motivação, tem episódio sobre motivação, é só você pesquisar no YouTube Andrei Maier Motivação. E vocês vão ver lá, ou Andrei Maier e dopamina. Vocês vão ver lá episódios que eu gravei falando disso. Mas isso muda completamente o estado químico do seu cérebro. E vai explicar, em parte, o quão bem você vai se sentir ali de manhã, quanto energizado você vai se sentir. Compara, por exemplo, quando você teve que acordar para viajar. Você vai fazer uma viagem. Mesmo você não tendo dormido muito bem, você acorda cheio de energia, né? Essa é a diferença que a motivação tem no nosso cérebro, no nosso corpo. Muda ele quimicamente e sua sensação de energia, beleza? Então talvez um dos motivos para você estar acordando meio tipo, não consigo fazer as coisas direito, é porque você está desmotivado para as coisas que tem que fazer, tá? Eu vejo pouca gente discutindo isso. Agora, obviamente, o segundo motivo, muito importante aqui, é que você não está dormindo bem, tá? Não estou dormindo bem, como assim, Andrei? Talvez seu sono não esteja regular no sentido de horários, isso não é bom. Se os seus horários de dormir e acordar variam muito, isso é péssimo. Já já vocês vão entender por quê. Duração e qualidade. Se você é adulto, já falei também 1 milhão de vezes, vou falar de novo. Se você é adulto, você precisa, não é opcional. E a evidência científica para isso é gigantesca, é muito robusta. Inclusive, vou deixar uma revisão aqui sobre sono, etc e tal, para quem quiser encontrei uma revisão bem legal. Você precisa dormir pelo menos 7 horas. Pelo menos, talvez mais. 8, 9, é de 7 a 9 horas se você é adulto. E precisa ser um sono de qualidade. Se for aquele sono que está sendo picado, que você fica acordando demais, é sinal de que a qualidade não está boa, né? E tem maneiras de você avaliar isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre sono, o que fazer para dormir melhor, como medir o sono, pesquisa aí no YouTube também, Andrei Maier e sono, que você vai encontrar episódios do podcast sobre isso. Beleza? Então, olha só, você pode estar acordando mal porque está desmotivado ou porque o sono não está do jeito que deveria ser. Nos seguintes parâmetros, regularidade, duração e qualidade. Se algum desses não estiver adequado, o sono não está adequado e você vai pagar um preço no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nos anos seguintes, beleza? Duração e qualidade, pessoal, é meio óbvio, né? Porque durante o sono ele tem uma função reparadora. Praticamente todas as funções do cérebro, concentração, motivação, foco, se sentir energizado, etc e tal, são restauradas durante o sono. Se você não dormir bem ou dormir menos que deveria, as funções
essas funções não vão ser restauradas, quer dizer que no dia seguinte não vai funcionar direito. Você vai ficar mais ansioso, mais impulsivo, não vai conseguir concentrar, etc e tal. Regularidade, pessoal. Por que ter regularidade do sono é importante, Andrei? Porque isso é menos intuitivo. Por que dormir e acordar no mesmo horário é tão importante? Porque se você está dormindo e acordando mais ou menos no mesmo horário, especialmente se é algo natural, né? Você sente sono mais ou menos no mesmo horário e acorda no mesmo horário, mesmo sem despertador. Isso é um forte sinal de que os parâmetros do seu corpo eles estão em sintonia. Imaginem que o nosso corpo, nosso cérebro, tem várias funções, tem vários parâmetros, hormônio, temperatura, síntese de proteínas, tem uma série de fenômenos acontecendo ao longo do dia, ao longo da noite. Só que pensem que esses fenômenos é como se eles fossem músicos de uma sinfonia. E para o seu corpo e o seu cérebro funcionarem direito, no seu melhor, é importante que os músicos estejam em sintonia, que eles estejam entrando e saindo na hora certa. Senão a música vai ficar muito ruim. Quanto mais em sintonia os músicos estiverem, agora entra o violino, agora sai o violino, entra o trompete, agora sai o trompete e o violino entram juntos agora. Quanto mais em sintonia eles estiverem, melhor é a música, melhor vai ser sua capacidade mental, melhor vai ser sua capacidade física, tá? Então o corpo é como se fosse uma sinfonia. E se as coisas estão variando muito, não estão entrando, casando temporalmente, acaba que a sinfonia não funciona direito, a música não sai direito, seu corpo não funciona direito, seu cérebro não funciona direito. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. O horário que você acorda, que você dorme e acorda, é muito importante que ele esteja em sintonia com o horário em que você tem o aumento dos níveis de um hormônio chamado melatonina, a famosa melatonina, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que é um hormônio que é sintetizado, era para ser sintetizado de noite. E é super importante que esse sinal químico, melatonina, esteja em sintonia com o horário que você foi dormir e o horário que você acorda. Uma das coisas que acontece hoje em dia, como as pessoas têm os horários zoados, não estão atentas ao que está rolando, acorda no horário errado, dorme do jeito errado, no horário errado. O que acontece muitas vezes, e eu vou comentar um trabalho mais à frente para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Muitas vezes as pessoas estão acordando no horário, mas os níveis de melatonina ainda estão muito altos. A melatonina é um sinal químico que deve ser alto durante a noite. Durante o dia ele está baixo. Mas, como os músicos não estão em sintonia, a pessoa acaba acordando num horário e os níveis de melatonina estão altos ainda. Como se o violino parasse de tocar e o trompete continuou. Quando na verdade era para eles tocarem juntos, sabe? Tá fora de sintonia, não era para isso acontecer. E isso pode explicar em boa parte por que você acorda e está muito grogue. Tem um sinal químico que está alto demais, não era para estar alto logo depois de você acordar, entendem? Então tem uma série de mudanças que acontecem no corpo, temperatura do corpo, variação química no cérebro, no corpo, de hormônios, etc e tal, que tem um momento certo para começar, para acontecer uns em relação aos outros, beleza? E você ter o sono regular acontecendo no mesmo horário, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, é um excelente sinal de que seu corpo e seu cérebro estão em sintonia, que essas mudanças no corpo e no cérebro estão em sintonia, beleza? Agora a boa notícia é a seguinte, pessoal, então estamos falando de duas coisas aqui. Você mudar o seu horário de acordar, talvez acordar mais cedo, que é o problema que muita gente enfrenta, né? A pessoa ela acorda 10 da manhã e de repente tem que começar a acordar 6 por causa do trabalho, porque estudos e não consegue, acorda mal, etc e tal. Então uma questão é você mudar o seu horário de acordar e ainda assim acordar se sentindo melhor. A boa notícia é a seguinte, os passos que eu vou passar para vocês aqui, os 5 passos que eu vou passar para vocês, o conhecimento que eu vou passar para vocês, vai permitir com que vocês resolvam esses 2 problemas ao mesmo tempo. Vai matar 2 coelhinhos numa machadada só. Ao mesmo tempo que você vai fazer o que tem que ser feito para mudar o seu horário de acordar, naturalmente, você de certa maneira vai estar fazendo coisas a favor de você dormir bem e acordar bem. Então você meio que faz as 2 coisas ao mesmo tempo, beleza? Confia em mim, que o negócio funciona, tá? Essa tal ciência funciona. Agora vamos lá, pessoal, para a gente entender isso, como aplicar esses passos. Olha o barulhinho de gole aí, pessoal. Desculpa aí para quem se incomoda com barulho de gole. Vamos lá. Para vocês entenderem, né, como é que esses passos funcionam, antes eu preciso que vocês entendam quais são os determinantes. O que determina o horário que você acorda, que sente sono, o horário que você sente sono e vai dormir, supostamente, né? E o horário que você vai acordar, beleza? Quais são os determinantes? Um deles é o tempo que você está acordado. Quanto mais tempo você passa acordado, naturalmente, isso você sabe, né? Quanto mais tempo você passa acordado, a tendência é você ir sentindo cada vez mais sono, né?
Você acordou 6 da manhã, o tempo vai passando. Quando for lá 10 da noite, já é para você estar sentindo sono. Se você não for dormir, 11 da noite, meia-noite, você vai sentir mais sono. Se você não dormir, 1 da manhã, 2 da manhã, você vai sentir mais sono. Então, obviamente, quanto mais tempo você passa acordado, você vai sentindo mais sono. Por quê? Porque enquanto a gente está acordado, vários sinais químicos vão acumulando no corpo e no cérebro. Em especial um que eu já comentei em outro episódio, que é a tal adenosina. É um sinal químico, não precisa decorar isso, né, gente? Só para você, quem quiser pesquisar um pouquinho mais, a tal da adenosina, ela vai se acumulando no cérebro e ela gera sono. Ela gera o que nós pesquisadores chamamos de pressão do sono, pressionando você a dormir. Óbvio, quanto mais tempo você ficou acordado, mais esse sinal químico tem ali, mais sono ela vai te induzir, beleza? Esse é um ponto mais intuitivo. Um segundo ponto, que eu não vou entrar em detalhes, é só para revisar, porque eu já falei isso em outros episódios, é o tal do nosso relógio biológico. Todas as células do nosso corpo têm um mecanismo que marca a passagem do tempo, beleza? E existe um no cérebro que é o relógio mestre. É um relógio que está marcando a passagem do tempo e afeta todos os outros reloginhos. É como se fosse o maestro, né? Lembra que eu falei da música? Tem um maestro. Esse maestro é esse relógio que a gente chama de relógio mestre. Para quem quiser ler um pouquinho mais ou saber um pouquinho mais, é uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático, tá? Não precisa saber isso, só para quem quiser ler ou ouvir um pouquinho mais. Então, é uma área do cérebro que está marcando a passagem do tempo. Existem mecanismos nessa área do cérebro que permite marcar a passagem do tempo. Em teoria, esse reloginho, ele sabe que horas são. Ele sabe que horas o dia começou, o dia, eu digo dia, sol, e que horas o dia terminou. Em teoria, ele deveria saber, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar o beabá aqui em relação a isso, só para vocês entenderem o raciocínio. De novo, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre sono, sobre o relógio biológico, pesquisem no YouTube Andrei Maier e sono. E aí vocês vão encontrar mais de um episódio falando disso, tá? Beleza. Então a gente tem esse reloginho biológico que está marcando a passagem do tempo. E ele é um forte fator que vai fazer você sentir sono em algum horário e acordar em algum horário. Como ele está marcando a passagem do tempo, de alguma maneira, ele vai dizer assim, ó, Andrei, agora está na hora de acordar, que você tem que ficar ativo e fazer as coisas. Em algum momento ele vai falar para o seu cérebro, ei, está na hora de dormir. Precisa passar pelo sono para restaurar as funções. Então são esses dois principais parâmetros que determinam o horário que você vai dormir. O relógio biológico está marcando a passagem do tempo e está dizendo para o seu cérebro e para o corpo que horas são. Está na hora de acordar, está na hora de dormir. E tem o tempo que você está acordado. Aí vai acumulando a tal adenosina lá que vai gerando sono. Então esses dois não são os únicos fatores, mas são os dois principais, digamos assim, né? Agora, pessoal, entendam o seguinte. Isso é super importante para vocês entenderem aquela história de tem gente que é diurno, tem gente que é noturno. Presta atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo tem um reloginho biológico, um reloginho natural, marcando a passagem do tempo. Aliás, todos os seres vivos, todos os animais têm, beleza? Marcando a passagem do tempo. O que afeta esse reloginho de marcar a passagem do tempo? Porque muda muito. Varia de pessoa para pessoa. Em uma mesma pessoa, esse reloginho pode marcar a passagem do tempo de forma diferente e, consequentemente, afetar o horário que você vai dormir, que você vai acordar, que é o tema desse episódio, né? Existe um componente genético. Nós temos um componente genético, cada um de nós, que determina como que esse reloginho marca a passagem do tempo. Esses genes envolvidos nesse processo a gente chama de genes relógio, clock genes em inglês, para quem quiser ler um pouquinho mais. E olha só que um ponto interessante sobre esse componente genético. Primeiro, que varia de pessoa para pessoa. E em boa parte isso explica por que algumas pessoas naturalmente, elas são programadas geneticamente para preferir horários um pouco mais cedo e outras preferem horário um pouco mais tarde, dormir e acordar mais cedo ou dormir e acordar mais tarde. Existe um componente genético em nós, em cada um de nós. Daqui a pouco eu vou comentar de um teste que vocês podem fazer para descobrir em qual categoria você cai. Existe um componente genético do nosso reloginho biológico que vai estar fazendo você querer dormir e acordar mais cedo ou dormir e acordar um pouquinho mais tarde, tá? Calma lá. Agora é o seguinte, um ponto muito importante, pessoal. O nosso reloginho biológico, na grande maioria das pessoas, ele não marca 24 horas certinho. Geralmente é um reloginho que tem tendência a atrasar. Ele marca um pouco mais que 24 horas. O que isso quer dizer? É como se você tivesse um relógio que, em vez de marcar 24 horas, ele marca 24 horas e 15 minutos. Ou seja, ele vai todo dia atrasar 15 minutos. Hoje, quando for 10 da manhã, ele vai dizer lá, 10 da manhã. Amanhã,
Se eu não ajustar esse relógio, quando ele me disser que for 10 da manhã, na verdade vão ser 10h15. No dia seguinte, quando ele marcar 10 horas, na verdade vão ser 10h30, entende? Ele vai meio que atrasando. E isso explica porque, dependendo da vida, do estilo de vida que você vive, por que as pessoas tem uma tendência a ir dormir e acordar mais tarde. Se ela não prestar atenção em como ela está vivendo a rotina dela, ela sem perceber, ela está afetando o reloginho dela, tá marcando a passagem do tempo, e ela vai naturalmente meio que atrasando os horários dela, vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, dormir mais tarde, acorda mais tarde. E já vocês vão entender o que a gente precisa fazer para ajustar o relógio. A gente tem um relógio que marca mais ou menos 24 horas e todo dia a gente tem que ajustar ele. É como se todo dia eu tivesse que vir no meu relógio e falar, ó, né, cuidado com esses 15 minutos que você atrasou aqui. Na verdade, a gente tem que todo dia avisar pro nosso reloginho que horas o dia começou, para ele começar a marcar a passagem do tempo do jeito certo. Todo dia a gente fala, ó, o dia começou agora, hein? Ele, eu já ia atrasar um pouquinho. Como se você estivesse conversando com o seu relógio, né? Claro. Beleza? Então todo dia a gente tem que ajustar. E como que a gente ajusta o nosso reloginho, pessoal? Tô falando aqui bem básico. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha nos outros episódios que eu comentei, né? Existem vários fatores ambientais que afetam esse reloginho. O principal deles, o principal estímulo ambiental que afeta o nosso relógio biológico e, consequentemente, todos os fatores que ele afeta, é luz. O horário que você se expõe à luz. Vamos lá de novo, pessoal. A gente tem um reloginho biológico no cérebro, na verdade em todas as células do corpo, que estão determinando a ocorrência de vários fenômenos. A temperatura do corpo varia ao longo do dia. A temperatura do corpo de dia numa pessoa é maior do que de noite. A síntese de hormônios varia. A síntese da melatonina varia. O seu grau de alerta varia ao longo do dia. O quão motivado você está ao longo do dia varia. Existem horários do dia que a gente tende a estar mais motivado, porque os circuitos envolvidos com motivação estão mais ativos no horário do dia específico. Então tem uma tonelada de parâmetros no corpo, para não dizer todos os parâmetros do corpo, metabolismo, alerta, concentração, motivação, que são afetados pelo horário do dia, que por sua vez é marcado por esse relógio biológico. Então é fundamental que o seu relógio biológico esteja adequadamente ajustado para essas coisas funcionarem do jeito certo. Lembra que eu falei que o relógio biológico é como se fosse um maestro, né? Que está ditando ele, agora é a hora disso acontecer, é a hora de aquilo acontecer. Se o maestro não souber o que ele está fazendo, ele vai zoar a sinfonia, né? E a gente precisa diariamente ajustar o nosso relógio biológico. E o principal fator que afeta o relógio biológico, a marcação de tempo, que afeta o maestro, é a luz, o horário que você se expõe à luz, beleza? Outros 3 parâmetros, já vou falar o que a gente tem que fazer com isso, beleza? Só entendam o que afeta o nosso relógio. O horário que você se expõe à luz, o horário que você faz refeições, o horário que você toma o café da manhã, o horário que você almoça, o horário que você janta, afeta esse relógio, os relógios do corpo de um modo geral, o horário que você pratica atividade física e, finalmente, até interação social. O horário que você interage com pessoas, o horário que você tem que ir para o trabalho, digamos, o horário que você vai conversar com seus amigos, interação social de um modo geral. O horário que as pessoas na sua casa ficam mais ativas e falam com você, interação social de um modo geral, afeta, é como se fossem sinais que o nosso relógio biológico usa para saber que horas são, como se fossem pistas. Então agora é tal hora, né? Mas desses todos, o mais importante é a luz, o horário que você se expõe à luz. Luz é o principal estímulo, como eu já comentei aí no Instagram, em outros episódios do podcast. A luz, ela estimula células específicas no nosso olho, que vão lá e afetam várias áreas do cérebro diretamente, entre elas o nosso reloginho biológico. E ela é super importante para dizer o seguinte para o nosso relógio: o dia começou. Na hora que você começa a expor a luz, seu cérebro sabe que o dia começou. E é como se ele começasse a marcar o tempo a partir dali. E, naturalmente, ele vai afetar o horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar no dia seguinte, entendem? Então, um dos principais estímulos que afeta o nosso reloginho é luz. Depende de como você se expõe à luz, você vai fazer o reloginho marcar o tempo de uma hora de um jeito específico, que por sua vez vai afetar vários parâmetros no corpo, inclusive o horário que você sente sono e o horário que você acorda. Tá? Já vou mastigar um pouquinho mais com vocês para vocês saberem o que vocês precisam fazer. Por hora, só entendam que esses 4 parâmetros afetam o nosso relógio natural. Luz, horário das refeições, horário da atividade física e interação social. Beleza? O horário que essas coisas acontecem e o quão regulares elas são. Tá? E como eu disse, pessoal,
dependendo do seu componente genético e da sua rotina, dependendo desses parâmetros ambientais que eu comentei, de como você se expõe à luz, o horário que você faz refeição, o horário que você interage com seus amigos, etc e tal, você vai ter uma preferência, né? Por acordar mais cedo e dormir mais cedo, ou por dormir mais tarde e acordar mais tarde. A gente chama essa diferença natural das pessoas de cronotipos. Então você pode se enquadrar em um desses 3 tipos. Ou você é do tipo matutino, que são aquelas pessoas que preferem dormir mais cedo e acordar mais cedo, que é o meu caso. Ou você é do tipo vespertino, que é aquelas pessoas que preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ou você é intermediário, né? Como eu disse, existe um componente genético que está fazendo você tender mais para uma coisa ou mais para outra. Mas existe um componente genético. Ok, bom a gente saber disso. Tem pessoas que têm naturalmente uma tendência para horários mais tardios e a gente tem que respeitar isso. Deveria, né? Tudo bem? Agora é o seguinte, um ponto que é preciso que fique muito importante, vocês já vão entender um pouquinho melhor, que eu vou comentar aqui de um trabalho muito legal mostrando isso. Os fatores ambientais, o horário que você expõe à luz, o horário que você faz refeições, tem um efeito enorme, um impacto enorme no seu relógio biológico e no horário que você vai dormir e acordar. O horário que você vai sentir sono e o horário que você acorda. E é por isso, é nisso que esse episódio é baseado. O que você precisa fazer em relação a esses estímulos para você conseguir mudar? Você pode mudar. Muita gente me pergunta isso, Andrei, eu acordo muito tarde, dormir mais tarde, eu consigo mudar meus horários de acordar e dormir? Sim, você consegue. É super modificável, é plástico. Existe um limite para o quanto você consegue mudar, mas você consegue mudar. Tá? Se você souber as regras do jogo, você consegue fazer os ajustes necessários para você começar a dormir, sentir sono mais cedo e acordar mais cedo, ou o contrário, se você precisar acordar mais tarde e dormir mais tarde, beleza? De forma natural, sem precisar de despertador, sem precisar de tomar remédio, etc e tal, beleza? Agora que fique claro, pessoal, noturnos, não existe pessoa noturna, isso não existe, tá? O que eu quero dizer com noturno? Uma pessoa que dorme de dia e fica acordado de noite. Nós somos animais diurnos. A gente enxerga de dia, a gente não consegue enxergar de noite. Toda a nossa maquinaria cerebral e do corpo, ela é projetada, entre aspas, para funcionar de um jeito de dia e de um outro jeito de noite. Como é que é o jeito que o negócio funciona de noite? Quando a gente está dormindo, os processos que acontecem quando a gente está dormindo, de restauração. Nós somos projetados para sermos ativos, concentrar, atuar, esforço físico, esforço mental de dia. Tá? Se por acaso você está invertido, pode ter certeza que você está pagando um preço alto por isso. Agora, quando eu digo noturnos não existem, que fique claro, eu não estou dizendo que depois que o dia foi embora não tem como você ter um bom desempenho mental ou físico. Tem. Estou falando de uma pessoa noturna e a pessoa ficar ativa ao longo da noite toda. Tá? Agora, se você, não, mas eu estudo e trabalho de 6 às 8, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou me referindo à pessoa que inverte, né? Isso não existe, tá, gente? Nós somos animais diurnos e se você está forçando a inversão, você vai pagar um preço por isso, de saúde, de desempenho e etc e tal, né? Beleza? E aí fazendo ele, qual será que eu sou? Antes de você chegar em conclusões precipitadas, saiba que existem testes que a gente pode fazer para a gente saber se você é mais diurno ou mais noturno. Um teste, por exemplo, muito usado na pesquisa científica, eu inclusive uso em uma das minhas linhas de pesquisas aqui na UFSC, né? Que é o questionário de matutinidade e vespertinidade, que foi desenvolvido em 1976 e vocês conseguem encontrar aí no Google. Tem uma série de perguntas lá, que horas você acorda, que horas você dorme, que horas você prefere fazer isso, aquilo, etc e tal. E aí depois tem uma pontuação que você pode ver lá se você é mais matutino, prefere horários mais cedo, ou mais vespertino, horários mais tarde, ou intermediário. Agora parece que tem outras 2 classificações. Tem também a classificação extremo matutino, que tem uma grande preferência por dormir cedo e acordar cedo. E tem o extremo vespertino, então parece que a gente já pode categorizar, dividir as pessoas em 5 grupos, né? Do extremo matutino até o extremo vespertino. Tudo bem? Mas lembre-se, pessoal, as suas preferências de horário para dormir, horário para acordar, sim, existe um componente genético para isso, mas existe um componente ambiental muito forte. Tá? E é justamente aí que você tem que ter o conhecimento para você conseguir fazer os ajustes, porque dependendo de como você lida com esses horários que você expõe à luz, o horário que você faz refeições, você vai mudar o horário que você sente sono, o horário que você acorda, e você pode usar isso a seu favor. Andrei, eu preciso começar a acordar 6 horas da manhã para ser isso, 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 aquilo. Tem como eu conseguir isso
E acordar bem ainda por cima? Tem, se você seguir os passos que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas então a gente tem esse questionário, pessoal, de matutinidade e vespertinidade, que vocês podem ver aí no Google. Mas existe um jeito mais simples de você, assim, uma pergunta bem simples que eu posso fazer aqui para você já ter uma boa noção se você é mais matutino, mais vespertino, mais pro intermediário, né? Que é o seguinte, uma pergunta, só para você ter uma ideia. Se você estiver sozinho, digamos que você está sozinho em algum lugar, sem compromisso nenhum, sozinho, tá? Tá bem, digamos que você tá dormindo bem durante uma semana, não tem compromisso nenhum, tá de férias, não tem compromisso e tá sozinho, não tem interação com ninguém nem nada. Que horário você escolheria acordar nesses dias? Né? De um modo geral, essa resposta já dá uma boa dica do que você deve ser. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo. Eu me sinto bem, naturalmente. Então, é de se esperar que eu seja uma pessoa matutina. E o que é o meu cedo? Umas 6 horas da manhã, um pouco antes. Eu geralmente acordo 5h30, 15 para 6. Acordo super bem. Claro, né? Nos dias que eu durmo bem, né? Que é a maioria. Eventualmente acabo dormindo mal, não acordo tão bem. Ou acordo um pouco desmotivado. Enfim, aquela história que eu comentei, né? Agora, essa resposta pode dizer bastante sobre você, né? Pô, se eu ficar uma semana de férias sem nenhum compromisso, que horas que eu vou querer acordar? Se você responder o horário mais tarde, digamos 7 horas, supondo que o sol nasce 6 da manhã. Se você respondeu 7 horas ali, provavelmente você é intermediário. Se você respondeu 8, 9, você é mais vespertino. Agora que fique claro, pessoal. Presta atenção agora, de verdade. Presta muita atenção agora. Beber uma água aqui. Presta muita atenção, pessoal. Isso é super importante. A diferença entre uma pessoa que é matutina e uma pessoa que é vespertina não é muito maior do que 2 a 3 horas. A nossa diferença natural de horários que a gente sente sono e acorda, existe diferença, como eu disse, até determinada geneticamente. Mas essa diferença não deve ser mais do que 2, 3 horas. Quando eu digo que existem pessoas que são vespertinas, que naturalmente tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde, eu não estou dizendo que é normal acordar 10 da manhã. Ou 11 da manhã, ou meio-dia. Isso não é normal, isso não é natural. Se você está nesse quadro, se você por algum motivo está acordando muito, supondo que o sol nasce 6 da manhã e você está acordando depois de 9, 10, 11, de 9 já liga um sinal vermelho aí, porque tem alguma coisa errada. Seu relógio não está ajustado como deveria. E, portanto, seu maestro não está conduzindo a música do jeito que deveria e você está pagando um preço de desempenho mental, concentração, controle de impulsividade e etc e tal, no dia seguinte, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, beleza? Não é natural acordar muito tarde, tá? Quando eu digo vespertino, como eu disse, não existe seres humanos noturnos. O normal é acordar em algum momento próximo ao nascer do sol. Pessoas que preferem horário mais cedo vão acordar ali, digamos que o sol nasce 6, elas vão acordar 5, 5h30, um pouco 6, 6h30, 7 talvez, aí a partir de 7 já tem os intermediários. Uma pessoa que é vespertina, ela vai naturalmente acordar mais tarde, mas não tão mais tarde, seria tipo 8, 9 no máximo. Né? O sol nasceu 6, se você está acordando muito depois do sol nascer, tem alguma coisa errada, beleza? Você está pagando um preço por isso, tá? Agora, por outro lado, pessoal, que fique claro, né? Tô falando aqui que existem diferentes tipos de pessoas e essa diferença é determinada geneticamente. Tem um componente genético que está determinando você ter uma tendência para acordar mais cedo, uma tendência a acordar mais tarde. E é bom que a gente saiba disso. Super importante. E por que eu tô falando isso? Eu quero que fique claro também que você não precisa, prestem muita atenção agora, porque eu vejo muita gente falando o contrário nas redes sociais e eu quero deixar claro e eu ainda vou citar um trabalho para corroborar o que eu vou falar agora. Você não precisa acordar cedo para ter um excelente desempenho. Entendem? Porque eu vejo muita gente aí da área motivacional falando, não, acorda cedo, acorda 5 da manhã. Cara, dependendo do seu cronotipo, dependendo da sua genética, você está atrapalhando o seu cérebro, o seu corpo a ter um bom desempenho. Você está indo contra a sua natureza. Entendem?
Tá? Então, você não precisa necessariamente acordar super cedo para ter um bom desempenho. Eu acordo cedo. Eu acordo cedo não é porque eu preciso, eu parei de usar despertador há anos, durmo super bem, acordo super bem, eu me sinto bem assim. Tudo bem? Agora, você não precisa, tá? Eu tô falando aqui, né, quero munir vocês do conhecimento necessário para vocês acordarem mais cedo, se vocês quiserem, se for necessário para vocês, e ainda assim acordar sentindo melhor. Mas isso não é necessário. Beleza? O mais importante é você respeitar o seu cérebro e o seu corpo. Deixar o seu reloginho ajustado e dormir na hora certa, acordar na hora certa, de acordo com as necessidades do seu corpo e do seu cérebro. Agora, você não precisa acordar às 5 da manhã. Isso é mentira. Sabe como é que eu sei disso, pessoal? Tem um trabalho, presta atenção agora, tem um trabalho que foi publicado em 2021, ano passado, saiu na Nature, só para citar um exemplo, tá? Tem vários trabalhos ilustrando o que eu vou falar agora. Saiu na Nature Communications, que é uma revista de altíssimo impacto. Podem pesquisar aí. Vou deixar na descrição do vídeo. O primeiro autor é um indiano, não sei se eu vou pronunciar certo. Salehinejad, não sei. E colaboradores, 2021. Vou deixar na descrição. E eles fizeram o seguinte, pessoal. Eles pegaram pessoas que são dois grupos de pessoas, os matutinos e os vespertinos. Então pegou grupos de pessoas que tendem a acordar mais cedo e dormir mais cedo, que é o meu caso, e pessoas mais vespertinas, que tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Aliás, deixa eu dizer uma estatística importante aqui. Se a gente for avaliar a distribuição dos grupos, é mais ou menos 1/3 para cada. 1/3 da população é mais matutina, 1/3 é mais vespertina e 1/3 está no meio termo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então tem 1/3 da população que naturalmente tende a acordar e dormir mais tarde. Então eles pegaram os dois extremos, pegaram um grupo de matutinos e vespertinos e fizeram o seguinte, eles foram para o laboratório e passaram, esse trabalho é muito legal, e passaram uma série de testes nas pessoas. Testes cognitivos, testes de memória, testes de concentração, de foco atencional e algumas coisas envolvendo aprendizado. Mas eles fizeram esses testes com esses dois grupos em 2 horários diferentes, 8 da manhã e 19. 8 da manhã e 19. Então pegaram matutinos e vespertinos, testaram eles 8 da manhã, esse mesmo grupo, matutino e vespertinos, testaram eles no início da noite, né, 19 horas. Para ver o desempenho deles, fizeram uma série de avaliações, inclusive avaliaram a excitabilidade do córtex. O que isso quer dizer? Córtex é essa porção externa do nosso cérebro, que é onde estão as funções que nos fazem humanos, tá? As coisas, concentração e capacidade de raciocínio, depende do córtex. Eles avaliaram até o quão ativo estava essa região nesses horários. E adivinhem, pessoal, o desempenho, o pessoal que era matutino teve um desempenho muito melhor às 8 da manhã e ruim, relativamente ruim, não ruim, né? Em comparação ao outro grupo, 19 da noite. O grupo que era vespertino foi o inverso. O desempenho atencional deles, a capacidade de aprendizado deles, as funções cognitivas de um modo geral, capacidade de memória, de se manter focado, de aprender, foi diferente nos dois grupos dependendo do horário. Os matutinos se deram super bem 8 da manhã, os vespertinos se deram super bem 19 da noite. Os matutinos se deram mal 19 da noite, os vespertinos se deram bem de manhã. Então, pessoal, fique claro que existe uma diferença natural entre nós e a gente precisa respeitar elas. Infelizmente, o sistema educacional, também não vou entrar em detalhes aqui, não leva isso em consideração. Talvez eu fale disso em um outro episódio, né? Então, se tem lá aulas começando 7 da manhã, para um grupo de pessoas, adolescentes, por exemplo, que tendem a naturalmente, tendem a dormir e acordar mais tarde. Você zoou o negócio todo, tá? O reloginho dele tá mandando ele dormir e acordar mais tarde, a gente obriga ele a acordar cedo para ir para a aula aprender. Precisa prestar atenção, precisa entender, precisa, sabe? É realmente um contrassenso, né? Beleza? Então, eu vou deixar esse trabalho para quem quiser ver. Que fique claro, pessoal, apesar do que eu vou falar aqui nesse episódio, sobre os passos que você precisa adotar para mudar o seu horário de dormir e acordar. E eu digo assim, acordar mais cedo e se sentindo bem, porque eu sei que muita gente tem esse problema para colocar o horário para mais cedo, né? Para você dormir mais tarde, acordar mais tarde, é um processo mais natural, como eu comentei lá no início. O reloginho ele tende a atrasar mesmo, então é mais fácil empurrar para atrasar, né? O mais difícil é o contrário, tá? Mas você não precisa acordar super cedo para ter um excelente desempenho mental e físico. Não precisa, beleza? Mas vamos lá, inclusive, como eu disse, se você é vespertino, você está atrapalhando. Você consegue arrastar para mais cedo os seus horários? Consegue, isso é plástico. Mas existe um limite.
né? Pessoas que são mais matutinas, elas vão naturalmente ter mais facilidade para mudar o horário para mais cedo do que os vespertinos. Beleza? Mas, ainda assim, ambos os grupos conseguem mudar o horário de dormir e acordar deles se você souber o que você está fazendo, que é o que eu vou munir vocês agora, tá? Então agora eu vou queria conversar com vocês sobre os 5 passos, o que você tem que fazer para mudar o seu horário, seja lá qual for, e ainda acordar se sentindo melhor, mais disposto. Mas antes de continuar, pessoal, queria lembrá-los, pedir se você está curtindo aqui esse episódio, está curtindo todos os episódios do podcast, já curte aqui o episódio, tá? Curte aí, se você tá no Spotify ou sei lá qual outra plataforma, no YouTube, curte, já pode deixar seu comentário aí, já aperta um pause, deixa seu comentário. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal do YouTube, que é onde eu estou postando esses episódios. E eu sei que no Spotify também você tem lá uma forma de você se inscrever e receber notificações, isso ajuda pra caramba, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal, tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, pessoal. Os 5 passos que você precisa adotar. À luz de tudo que eu falei, agora vocês vão entender os 5 passos, tá? Se você chegou aqui nesses 5 passos, pulou direto para cá, vou te sugerir que volte um pouco para você entender os 5 passos para fazer sentido e você conseguir implementar da melhor maneira possível, né? Vamos lá, os 5 passos que você precisa adotar. E antes de começar a falar deles, quero deixar claro o seguinte. Eu sou biólogo, galera. Eu não sou médico. Beleza? Então, o meu papel aqui é munir vocês com o conhecimento necessário para vocês saberem o que está sendo feito, o que pode ser feito, etc e tal. Mas, por favor, não entendam o que eu vou dizer aqui como uma prescrição médica. O ideal é que você, se você quer melhorar seu sono, etc e tal, que você consulte um profissional da saúde capacitado, que vai conhecer o seu caso específico, né? Vai avaliar seu caso, então pode procurar um médico, um psicólogo do sono. Existem profissionais da saúde que são especializados em sono, que podem acompanhar o seu caso específico, beleza? O meu papel aqui é munir vocês de conhecimento, mas por favor não entendo isso como uma prescrição. Legal? E se por algum motivo, já falei isso em outros episódios, eu vou falar de novo. Se por algum motivo o profissional de saúde que você tá te acompanhando disser algo que contradiz o que eu estou dizendo, contrário ao que eu estou dizendo, confie no seu profissional de saúde. Ok? Se eu estiver falando algo contrário, é porque ele conhece o seu caso. Conhece suas particularidades, supostamente, né? Seu histórico, suas necessidades. Então, confie no profissional de saúde. Legal? Vamos lá, pessoal. Os 5 passos necessários. Sério, vamos ser prático aqui. Passo número 1 que você precisa fazer. Andrei, precisa acordar mais cedo. Quero mudar meus horários. Quero acordar mais cedo. Dormir mais cedo, acordar mais cedo. Mas eu quero acordar me sentindo bem. Quero acordar, parece que eu fui atropelado. Tem como? Tem como. Vamos lá. Passo número 1. Você vai ajustar. Inicialmente você vai precisar do despertador para fazer essa mudança. Mas, com tempo e não muito tempo, a ideia é não precisar mais do despertador. A ideia é você mudar o seu relógio biológico de modo a ele fazer você sentir sono mais cedo e acordar mais cedo. Essa é a ideia, beleza? À luz do que eu falei lá. Passo número 1, você vai ligar o seu despertador para você acordar mais cedo. Quanto tempo mais cedo, Andrei? A minha recomendação é 30 minutos. Então, digamos que você está aí acordando 10 da manhã e quer começar a acordar 7 da manhã. São 3 horas de diferença. Andrei, amanhã eu vou colocar o despertador para 7 da manhã. Se você fizer isso, você vai acordar um caco. Vai ser realmente vai ser quase que traumatizante o processo. A minha sugestão é que você faça a mudança aos poucos. Você se planeje. Fala, Andrei, eu quero mudar, eu vou começar a voltar ao trabalho, voltar às aulas, preciso mudar meus horários. Você se planeje antecipadamente para você fazer essa mudança gradual. A minha sugestão é que você mude algo em torno de 30 minutos por dia. Então, se você está acordando 10 da manhã hoje, precisa acordar 7 da manhã, você põe o despertador amanhã para 9h30. Dia seguinte, 9. Dia seguinte, 8h30, 8. Por que eu estou falando isso, pessoal? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele precisa de mais ou menos 1 a 2 dias para cada mudança de 1 hora. Então, por exemplo, se eu viajo para um outro país que o fuso horário é 2 horas diferente, quanto tempo vai demorar? E quem já viajou sabe o que eu estou falando. Você fica, os primeiros dias de viagem, você fica meio zoado, né? Você dorme no horário errado, acorda no horário errado, fica meio zoado, porque o maestro está perdido, ele não mudou, ele precisa de um tempo para se adaptar. E o nosso corpo, nosso cérebro precisa mais ou menos de 1 a 2 dias para cada 1 hora que muda. Então, se você foi para um país que a diferença é 4 horas, você vai precisar de uns belos, pelo menos 4 dias para o seu corpo se adaptar àquilo lá. E aí, muitas vezes, você tem que voltar, né?
Então, às vezes, é até bom você se planejar para essas viagens, para você já chegar no lugar, no horário do lugar, né? Tem como fazer isso, você colocar esses passos que eu coloquei em prática. Beleza? Então, o primeiro ponto é ajustar o despertador para você acordar 30 minutos antes. A Sleep Foundation, que é uma fundação do sono em inglês, que é uma organização americana que fala tudo sobre sono com embasamento científico, tem muita informação legal lá. Eles sugerem uma mudança de 1 a 2 horas. Eu sinceramente não sei porque eles sugerem isso, porque, como eu disse, para cada 1 hora nosso corpo leva mais ou menos, pelo menos um dia para se ajustar. Então, se você mudar 1 hora de hoje para amanhã, vai levar um dia, talvez 2 para você conseguir ajustar. Então, eu sugiro 30 minutos para garantir. Você muda 30 minutos, aí ao longo do dia, no dia seguinte, seu corpo já meio que se adaptou. Não vai ser algo muito impactante para você promover essa mudança. Minha sugestão, então, são você fazer mudanças graduais de 30 em 30 minutos. É o passo número 1, pessoal. Mas, de novo, já vocês vão ver que a ideia do processo dos 5 passos é você depois não precisar do despertador. É você mudar o seu relógio para ele começar a marcar a passagem do tempo numa faixa de horários diferente, de modo que você vai sentir sono num horário diferente e vai acordar naturalmente no horário diferente. Beleza? Essa é a ideia. Então, mas passo número 1, você vai precisar do dispositivo despertador, né? Segundo passo, pessoal, esse talvez seja um dos mais importantes. Logo que você acordar, ou próximo do horário que você acordou, é super importante que você se exponha ao máximo à luz, principalmente à luz natural. Por que eu estou falando isso? Como eu disse, a luz é o estímulo ambiental que mais afeta o nosso relógio biológico. E ele usa a luz como uma pista de que o dia começou. Então você liga o despertador meia hora antes, vai acordar, e é importante que você se exponha à luz por vários motivos, entre elas para sinalizar para o seu relógio: ei, o dia começou agora, tá? Antes ele estava achando que o dia começava às 10, se você acordava às 10. Agora que você acordou 9h30, 30 minutos antes, ele vai falar: então tá, então o dia começou agora. Meia hora antes, isso. Então é uma forma de você já sinalizar para o seu relógio: ei, o dia não começa às 10 não, ele começa às 9h30. Dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar para o seu relógio: ei, o dia começa agora às 9, não é 9h30 não. Tudo bem? Então o seu relógio começa a marcar a passagem do tempo, do dia, a partir do momento que você põe a luz. A luz é o estímulo mais importante que afeta o nosso relógio. E eu digo isso, e eu chamo atenção para isso, porque realmente tem um impacto enorme no nosso relógio biológico e em tudo que ele afeta. E 2, pouca gente fala disso. Eu quase não vejo ninguém falando da importância de você se expor à luz do jeito certo, beleza? E aí vem um ponto muito interessante, porque você aí talvez esteja achando que você é vespertino, que você tende a acordar mais tarde, tende a dormir e acordar mais tarde, quando na verdade você só está se expondo à luz do jeito errado. Você fala assim: não, André, eu sou vespertina, não tem como acordar cedo, mas calma. Pensa aí como que você se expõe à luz. Talvez você esteja se acordando tarde, fica no escuro, e o seu relógio acha que o dia começou 10 da manhã. Quando, na verdade, o dia começou 6 da manhã, que é quando o sol nasce, né? E então... E eu falo isso com muita segurança porque tem muitos trabalhos ilustrando como que o horário de dormir e acordar da pessoa é afetado, como aqueles parâmetros que eu falei, regularidade, duração e qualidade do sono, é afetado pelo simples fato de você expor a pessoa mais ou menos luz. E eu queria citar um trabalho aqui para vocês entenderem, muito legal, que eu vou deixar na descrição. Foi publicado na Current Biology, uma excelente revista científica, foi publicado em 2013. Tem outros trabalhos que corroboram esses dados, né? É só porque é um trabalho específico que eu gosto bastante. O primeiro autor é Kenneth Wright Jr., é um pesquisador que tem vários trabalhos nessa área. E olha só que legal que eles fizeram. Olha só que interessante. Eles pegaram pessoas, um grupo de pessoas que vivem na cidade, como eu e você aí, né? Imagino. E pediram para pessoas usarem um actígrafo. O que é isso? É como se fosse um smartwatch. A pessoa põe um dispositivo no pulso que mede a quantidade de luz que ela está recebendo, mede o quão ativa ela estava, mais ou menos o que o smartwatch faz. Né? Ele mede vários parâmetros do corpo. Então, para medir vários parâmetros do corpo, medir o quanto de luz a pessoa está recebendo e o quão ativa ela está e tudo mais. E mediram também o horário que a pessoa ia dormir, o horário que ela acordava, e mediram também as variações daquele sinal químico melatonina que eu comentei. Quem é a melatonina, pessoal? Só para lembrar, é um sinal químico chamado de sinal químico da noite. É um sinal químico que deveria ter seus níveis aumentados quando fica de noite, quando não tem luz. A ausência de luz é um estímulo para esse sinal químico ser produzido e liberado.
E ele é importante justamente, então assim, quando o sol se põe, em teoria a gente deveria não ter luz, né? Deveria ser assim. Esse sinal químico deveria ser produzido, ele atinge o seu pico, né, um nível máximo lá no meio da madrugada, e depois ele cai, e em teoria era para ele estar baixo na hora que você acorda, né? Então ele aumenta quando a gente está de noite e diminui logo antes do sol nascer e você acordar. Em teoria era para ser algo assim, né? E é um sinal químico super importante para sinalizar para o cérebro e para o corpo que está noite. Tá na hora de dormir, tá na hora de as coisas que têm que acontecer de noite acontecerem, que é o sono, beleza? Então, e eles mediram, né, o momento que a melatonina começou a ser produzida e o momento que ela voltou para os níveis basais, mediram o horário que a pessoa ia dormir, o horário que ela acordava. Enquanto as pessoas estavam na cidade, elas se expunham muito menos à luz natural. Tá? Quando eu digo luz, pessoal, é importante que fique clara a diferença entre luz artificial, que está na minha cara aqui, e a luz natural. A luz natural, pessoal, ela é muito mais forte em estimular as células do olho e sinalizar para o nosso relógio, ativar o nosso relógio biológico, avisar para ele que o dia começou, que está dia. Então a luz natural tem um potencial muito maior em ajustar o nosso relógio. Essa é a mensagem que eu quero que fique clara para vocês. A luz natural tem um potencial muito maior em ajudar o nosso maestro, o nosso relógio biológico, a conduzir a sinfonia do jeito certo. Só que quando a gente vive na cidade, a gente se expõe sem perceber a pouca luz natural. Você acorda, fica no quarto escuro, e a luz artificial é muito fraquinha em sinalizar para o nosso cérebro que o dia começou. Sem falar que por ser uma luz artificial, a gente acende ela na hora que a gente quiser, né? Então, isso contribui para você ter seus horários de dormir e acordar muito variado. E, de fato, é o que acontece com as pessoas que vivem na cidade. Elas tendem a dormir mais tarde do que o seria o natural. Por exemplo, esses grupos de pessoas que eles estudaram, elas tendiam a ir dormir depois de meia-noite. Isso, pessoal, ir dormir depois de meia-noite não é natural. Pode ser normal, acontece com todo mundo, mas não é natural. Isso é ruim, tá? E é o que acaba acontecendo. A pessoa, né, não percebe, se expõe a pouca luz, o relógio dela não sabe que horas do dia começou, se expõe a muita luz artificial de noite, ele acha que é dia ainda, fica uma zona. E aí os processos do corpo e do cérebro acabam não funcionando direito, entre eles o sono. E a pessoa acaba indo dormir tarde, né? Em horários muito variados. Então aqui, por exemplo, nesse trabalho eles mostram lá, depois quem quiser olhar com mais cuidado, né? O horário variando, né? A pessoa ir dormir lá depois de meia-noite, com o horário variando em 2 horas, 3 horas. Então um dia vai dormir 11, outro dia vai dormir 1 da manhã, outro dia vai dormir meia-noite. Varia muito, isso é muito ruim, isso é um sinal muito ruim. E, além disso, como eu falei para vocês lá no início, a variação da tal melatonina também estava totalmente desalinhada com o horário que a pessoa ia dormir e acordava, né? Para começar, que a melatonina nessas pessoas tende a ser produzida muito mais tardiamente do que deveria. A nossa melatonina é para ser produzida e liberada depois que o sol se pôs, não tem mais luz. Só que como a gente fica se expondo a muita luz artificial, acaba que se atrasa a produção de melatonina e afeta o processo todo. E além disso, como eu comentei com vocês, essas pessoas elas acordavam e os níveis de melatonina estavam altos. O que pode explicar, em boa parte, o que a gente chama de letargia do sono. Aquela sensação, né, aquela dificuldade em despertar, em concentrar, em fazer o que tem que ser feito, e boa parte porque tem um sinal químico elevado ali, não era para ele estar elevado, que é a melatonina. E eles pegaram essas pessoas e fizeram o quê? Levaram para acampar por uma semana. Levaram as pessoas para acampar, e o que acontece no acampamento, pessoal? Vocês, queira ou não, você vai se expor muito à luz natural e você não tem os dispositivos eletrônicos de noite. E as pessoas ficaram... Por uma semana nesse acampamento, eles continuaram acompanhando a exposição à luz, a atividade, o quão ativas elas estavam fisicamente, o horário que elas iam dormir, quando a produção de melatonina, quando começava, como terminava. E o cenário mudou completamente. Ponto 1. As pessoas começaram a naturalmente dormir mais cedo. Pelo simples fato de elas estarem se expondo mais à luz natural. O cérebro delas começou a entender, saber melhor que horas o dia realmente começa. E elas começaram naturalmente a dormir mais cedo. Então as pessoas antes estavam dormindo depois de meia-noite, em média, ali entre meia-noite e 2 da manhã. Entre meia-noite e 2 da manhã. E o simples fato de terem ido acampar mudou completamente isso. Elas começaram a dormir entre 10 e meia-noite. Ali, 11 horas mais ou menos, naturalmente. E outro ponto importante, o horário que elas sentiam sono e iam dormir ficou muito mais regular. A variabilidade diminuiu muito. Talvez a pessoa agora ir dormir
Um dia dorme 11, outro dia dorme 1 da manhã. Agora a pessoa todo dia sentia sono no mesmo horário ali, mais ou menos 11 da manhã. Sentia muito sono e ia dormir, ficou muito mais regular. E isso é maravilhoso para a qualidade do seu sono e para o quão bem você vai acordar no dia seguinte. Então a pessoa, olha só que legal, o simples fato deles colocar as pessoas no acampamento para se exporem mais à luz já afetou o horário de dormir delas e o quão bem elas acordavam no dia seguinte. A regularidade, o horário, a regularidade e a qualidade de um modo geral, né? E olha só que interessante. Como essas pessoas estavam ali no acampamento, na hora que o sol se punha, ficava escuro. E aí, o horário de produção da melatonina e liberação mudou também. Ela começou nessas pessoas, o início de liberação de melatonina começou a acontecer próximo do pôr do sol. Entendem? Próximo do pôr do sol, não tem mais luz, quer dizer, depois do pôr do sol, né? Não tem mais luz, seu cérebro sabe que está de noite, seu reloginho sabe que o dia acabou, e ele vai lá e liga a produção de melatonina, e começa a produção da tal famosa melatonina, no horário que deveria acontecer, e na hora que esses mesmos voluntários acordavam, eles iam dormir mais cedo e acordavam mais cedo. Então, só para vocês terem uma ideia, eles antes estavam acordando 8 depois de 8, variando muito, tinha dia que acordava 9, dia que acordava 8, ficava 8h30, 10, é difícil ver aqui no gráfico, né? Mas é mais ou menos isso. E aí depois de se pôr a luz, eles começaram a acordar antes de 8, ali por volta de entre 6 e 8, né? Por volta de 7 horas. E na hora que eles acordavam, os níveis de melatonina já estavam baixos, já estavam no seu basal. Antes, na hora que eles acordavam, a melatonina estava alta, o negócio estava desincronizado. Agora eles acordavam, a melatonina já estava onde ela devia estar, que é baixinha. Entendem? Só para citar aqui um exemplo de 2 parâmetros, né, que é sono e melatonina, que precisam estar sincronizados para o negócio funcionar direito. E eles acordaram já com os níveis de melatonina baixos. E o que mudou, galera? O simples fato deles terem ido acampar, se exporem mais à luz natural. Esse trabalho é muito legal, muito maneiro. E olha só, André, eu ia fingir que vocês estavam falando comigo, por isso que eu falei, Andrei. E olha só, pessoal, esses níveis de melatonina que você tem de manhã logo que você acorda, podem explicar o quão bem você está sentindo. Não é o único fator, é só para ilustrar um deles. O que foi mostrado por um outro trabalho que o primeiro autor, chamado William Kilgore, o trabalho foi publicado na Neuro Report em 2018, fazendo uma relação entre a redução de melatonina de manhã e o aumento da atividade dessa área do cérebro aqui, ó, córtex pré-frontal, que é super importante para você executar suas tarefas. Concentração, memória, aprendizado, super importante. Então eles conseguiram ver uma relação entre redução de melatonina e aumento da atividade dessa região, especialmente quando os voluntários estavam executando uma tarefa que exige memória de trabalho, concentração, né? Um foco ali naquela atividade. Então, de fato, só para ilustrar um exemplo, o simples fato de você ajustar os horários de você dormir e acordar é interessante até para você ajustar esses fenômenos que precisam estar sincronizados, como, por exemplo, a produção de melatonina. Na hora que a gente acorda, o que deveria estar acontecendo é a melatonina já estar baixa, próximo do seu basal. Tudo bem? Agora, existe um outro benefício muito interessante para a gente se expor à luz natural logo que acordar. Estou no segundo passo ainda, tá, gente? Despertador, acordou, se expõe à luz natural. Segundo benefício, além de avisar o seu relógio biológico que o dia começou, o dia começou agora, hein? Não é aquele horário que você estava achando que era ontem, não. Vai ainda ter um efeito direto no seu alerta, no quão bem você se sente. Essas células que eu comentei que tem no olho, que detectam a presença de luz, elas afetam a atividade de várias outras áreas do cérebro, entre elas aquelas envolvidas com alerta. E tem trabalhos mostrando que se você se expõe à luz logo cedo, você acelera o processo de acordar. E no que você começar a se expor a mais luz natural de manhã, você vai sentir isso. Você vê que o seu alerta vai estar melhor. Sua disposição vai ser mais rápido o processo de acordar, se sentir bem. Então, além de você ajustar o seu reloginho, você ainda gera um efeito de alerta que vai facilitar a sua concentração, vai facilitar você sentir energia, disposição para fazer o que quer que você tenha que fazer, né? Beleza, pessoal? Então, o segundo passo é, logo ao acordar, próximo de você acordar, se expõe ao máximo à luz, especialmente luz natural. Vai tomar café da manhã na varanda. Vou sentar para trabalhar. Senta na frente da janela, senta na varanda, ou pode sair para dar uma caminhada. Enfim, arruma uma maneira de se expor mais à luz natural. A recomendação é que a gente precisa de pelo menos 1.000
Uma forma que você tem de medir luz, já comentei isso em outros episódios, uma forma de medir luz, que eu já comentei em outros episódios, é por lux, né? Você medir a intensidade de luz, a unidade é lux, tudo bem? Existem aplicativos no celular que eu falo aí no Instagram pra caramba. Aliás, quem quiser me acompanhar no Instagram, profandrei.neuro, beleza? Só chegar lá, a gente bate um papo. Tem um aplicativo que eu uso todo dia, mostro para as pessoas que ajuda a medir luz. A luz, a quantidade de luz que você tem artificial, pra vocês terem uma ideia, é algo em torno de 200, 300 lux. A luz artificial no dia nublado é pelo menos 1000. A quantidade de luz que está vindo do lado de fora é muito maior, tá? Para estimular o nosso olho, o nosso cérebro e ter todos os efeitos benéficos que eu comentei. E de manhã a gente quer pelo menos 1000 lux por 1 hora. Tá? Só para vocês terem uma ideia quantitativa. Então, mas de modo geral, quanto mais luz de dia você se expor, melhor. Para o seu cérebro saber, porque tem esse efeito de alerta, de aumentar o alerta, de exposição, e além disso, para seu reloginho saber que está dia, tá? Terceiro passo, pessoal. Então, ajustou o despertador meia hora mais cedo, gradualmente. Se exponha bastante luz, especialmente de manhã. Sim, tem mais um ponto. Eu comento depois, pode deixar. Depois eu comento esse outro benefício de se expor à luz. Terceiro passo, pessoal. Se for possível, pratique atividade física e faça alguma refeição. Isso, claro, consultando um educador físico e o seu nutricionista, tá? De novo, a sua saúde é a sua responsabilidade. Eu estou aqui munindo vocês com conhecimento, até para vocês poderem conversar com um profissional de saúde que vocês estão dialogando, mas, né, converse aí com o seu profissional de saúde, educador físico e nutricionista, etc e tal, para suas necessidades específicas. Mas, como eu falei para vocês, o nosso relógio biológico ele é afetado por luz, por isso tem que se expor à luz logo e acordar, para ele saber que o dia começou. Mas além disso, ele é afetado também pelo horário que você pratica atividade física, não ir à academia, atividade física de modo geral, caminhar, subir escada, atividade de modo geral, né? E refeição. São outros 2 fatores que afetam. Então, como a gente quer mudar o nosso relógio biológico, que a gente quer mudar o horário que ele está marcando, para ele mudar o horário que você dorme e acorda, a gente precisa sinalizar para ele que o dia começou. E outras 2 maneiras é com exercício físico e alimentação. Então coloque, se possível, alguma atividade física, pode ser uma caminhada, por exemplo, subir uma escada, sei lá, ou ir à academia, ou seja lá o que você faz, e a refeição em algum horário fixo logo depois de acordar. Então digamos que você acordou 9h30, 30 minutos depois, 1 hora depois, você pratica atividade física ou faz a refeição. Em alguma ordem, ou faz a refeição e faz a atividade física. 1 hora depois de você acordar. No dia seguinte, você vai acordar 9 horas, você pratica a atividade física, faz a refeição 1 hora depois disso. Né? Então você pensa em um horário fixo, logo depois de acordar, para colocar uma atividade física e refeição, porque isso ajuda muito o nosso relógio biológico a saber que o dia começou. Entendem? Então a ideia, de novo, pessoal, é a gente alimentar o nosso relógio biológico com informações para ele saber que o dia começou, para ele mudar o horário e fazer você acordar, sentir sono e acordar no horário diferente. Beleza? Então os 3 primeiros passos: despertador, se expor bastante à luz e num horário fixo depois de você acordar, você coloca aí atividade física e refeição que for mais adequado para você. Agora, pessoal, queria falar de mais outros 2 passos, o 4º e o 5º, só que agora a gente vai começar a falar do que eu considero ser o maior desafio desse processo. Até então, acho que é fácil, né? Bom, botar o despertador, me expor à luz natural, é de graça, e tudo bem, botar uma atividade física, a refeição no horário específico ali, tá? Aí é fácil, gratuito e acho que é mais acessível para todo mundo. E de fato vai ter um impacto gigantesco, tá? Isso vai afetar o horário que você dorme e como bem você se sente no dia seguinte. Mas agora vem um ponto importantíssimo também, e eu acho que é a parte mais difícil, porque pensem o seguinte: para você acordar bem no dia seguinte, a gente está afetando o nosso relógio biológico, certo? Para ele mudar o horário, fazer você dormir, sentir sono no horário diferente e acordar no horário diferente. Beleza, vou acordar mais cedo, Andrei. Beleza, vai. A tendência é essa. Agora vem um ponto importante. Para você conseguir acordar bem no dia seguinte, para você conseguir performar bem no dia seguinte, seja lá o que quer que você tem que fazer, problemas pessoais, trabalhar, estudar, você, como eu falei, você tem que dormir. Se você é adulto, você tem que dormir pelo menos 7 horas com qualidade. O que isso quer dizer, pessoal? Para você dormir 7 horas, você tem que estar dormindo 7 horas com qualidade. Você tem que estar na cama para dormir, preparado para dormir, pelo menos 7 horas e meia
ou 8 horas antes do horário de você acordar. Por que eu tô falando isso? Porque é muito fácil, e a gente já vai discutir um pouquinho melhor, a gente avacalhar o horário de dormir. Por conta do nosso estilo de vida atual, e eu quero discutir isso um pouquinho melhor com vocês, é muito fácil você ir dormir no horário errado. Mas se você quer, de fato, ter um compromisso, André, eu quero acordar mais cedo e acordar bem, você tem que se preocupar com o horário que você vai dormir. Se você vai acordar no dia seguinte, 7 da manhã, você tem que estar pronto na cama para dormir no máximo 11h30 da noite. Tem que estar pronto para dormir. Porque leva um tempo para você dormir. É um processo de relaxamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade para começar a dormir. Eu não tenho dificuldade para começar a dormir. Eu tenho facilidade para relaxar na maioria dos dias. Às vezes eu tenho problema, né? Todo mundo tem. Mas de modo geral não tem problema. Eu levo algo em torno de 10 a 20 minutos para adormecer. Tá? Então você tem que levar isso em consideração. Se você vai acordar às 7 horas... Você tem que. O sono tem que começar no máximo meia-noite. Para ele começar meia-noite, você tem que estar pronto para dormir, tudo desligado e pronto no máximo 11h30. Entende? E aí é um problema, porque é muito fácil por N motivos. Eu entendo que talvez você não tenha opção, né? Eu tenho filho, eu sei como é que é. Na época que eu tive filho, eu estava fazendo mestrado, doutorado. E eu entendo, né? Coisa da vida. E independente da situação. Mesmo que você não tenha opção de dormir... André, não tem como eu ir pra cama mais cedo, por causa disso, tudo bem. Pelo menos você tá ciente. Fala, bom, se eu for dormir mais tarde, eu sei que vai faltar sono depois. Bom, pelo menos você tá ciente do que tá acontecendo, né? Mas, para você conseguir dormir às 7 horas de qualidade, você tem que fazer a conta aí. Se você for acordar tal horário, você tem que estar na cama tal horário. No meu caso, pessoal, eu acordo todo dia de 5h30 a 6 horas. 15 para 6, geralmente. Naturalmente, sem despertador. Então, assim, eu vou acordar, para bem ou para mal. Meu reloginho vai me acordar, ele tá super ajustado, justamente porque eu sigo os passos que eu tô passando para vocês. Eu vou acordar nesse horário, só que eu tenho que tomar muito cuidado com o horário que eu vou dormir. Geralmente, pessoal, eu já vou pra cama 9 da noite. Eu já tô sentindo sono. Depois de 8 horas já começo a sentir sono. Depois de 9 horas eu tô com bastante sono. 9 horas já vou pra cama, vou ler alguma coisa, fazer alguma coisa. 9h30, provavelmente eu já tô dormindo. 9h30, no máximo 10 horas. Tá? E isso me garante um período de tempo de quase 8 horas, pelo menos, ou de 8 horas dormindo. Pra eu conseguir performar bem no dia seguinte. E isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Então vamos lá, Andrei. Tá, mas... Por que você está falando isso, Andrei? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer ao longo do dia, ao longo da noite, que podem avacalhar o horário de dormir. Então, mesmo o seu reloginho estando ajustado e tá te avisando, né, querendo te gerar sono de noite para você dormir no horário X, você pode avacalhar isso de várias maneiras. Então, vamos para o quarto passo, pessoal. Dito isso tudo que eu falei, o quarto passo para você conseguir ajustar seus horários e acordar bem. Quarto passo, evitar luz de noite, o máximo que você puder. Porque da mesma maneira que a gente quer bastante luz de dia, especialmente de manhã é mais importante. De manhã que o nosso cérebro está sensível, nosso relógio está sensível a essa luz. Do mesmo jeito que a gente quer luz para sinalizar que o dia começou, a gente quer ausência de luz para avisar o nosso relógio que o dia acabou. Inclusive para permitir que a tal melatonina comece a ser produzida. Lembra que eu falei da melatonina, que tem um perfil de produção, que tem que acontecer assim assado? Ela só começa a ser produzida na ausência de luz. Na vida que a gente vive agora, eu sei que é difícil. Tem muita tela. Computador, celular, eu aqui com esse holofote, que apesar de que agora é de manhã, televisão, etc e tal. Mas existem maneiras de você reduzir isso. Por exemplo, existem lâmpadas que você pode comprar que emitem uma luz com uma intensidade muito menor. E o que a gente quer de noite, pessoal? A gente quer o mínimo de luz possível, especialmente luz branca e azul. Beleza? Eu vejo muita gente demonizando a luz branca e azul. A luz branca e azul, ela não é nossa inimiga. Ela é ruim se a gente se expor a ela de noite. Mas de dia a gente quer bastante branco e azul. Por que o branco e azul é tão importante? Porque o branco e azul, em especial, estimula aquelas células que eu comentei que nós temos nos olhos, que por sua vez sinalizam lá para o nosso cérebro que está dia, né? Então a gente quer evitar o máximo possível luz de um modo geral, especialmente a branca e azul, mas a gente não quer ela só de noite. De dia a gente quer, especialmente de manhã, né? A gente não quer ela de noite, beleza? Vocês podem comprar, André, mas eu vou ficar no escuro? Não, eu entendo que não. Mas você pode
reduzir esse tipo de luminosidade. Existem aplicativos para celular, para computador que colocam um filtro para emitir menos do branco e azul, que pode ajudar bastante. Tem trabalhos mostrando que ajuda de fato. E você pode também comprar luminárias, eu tenho na minha casa, na minha sala, que as luminárias que emitem uma iluminação laranja, fraquinha. Imaginem que de noite você quer um ambiente romântico. Imagina uma luz de vela. Você quer ver a iluminação que uma vela tem, sabe? Fraquinha, laranjinha, porque elas vão afetar menos o seu cérebro. Elas vão confundir menos o seu relógio biológico do que se for uma iluminação muito forte, especialmente branco e azul, beleza? Então a gente quer uma iluminação fraca, laranjinha, de noite, né? De dia a gente quer bastante luz, especialmente branco e azul. E aqui vem um dos benefícios de se expor à luz de manhã, de dia, que eu falei que ia comentar depois. Se expor à luz de manhã, luz natural, de manhã, logo ao acordar em especial, e no final da tarde tem um efeito protetor. Vai evitar os malefícios que a luz de noite tem no nosso cérebro, de confundir o nosso cérebro. Então tá aí mais um benefício para você se expor a bastante luz de manhã e no final da tarde também. São 2 momentos chave. Ao acordar e no final da tarde, que são momentos que vão sinalizar para o nosso reloginho. Ei, o dia começou. Ei, o dia acabou. E aí, se ele sabe bem o horário que o dia começou e o horário que o dia terminou, se você se expor a alguma luz de noite, ela não vai surtir tanto efeito. Não vai ser tão maléfica. Beleza? Agora, se você ficou num quarto escuro de dia e de noite cheio de luz, o seu relógio biológico está perdido. Ele acha que é dia ainda. Ele vai atrasar uma série de processos. Vai atrasar a produção de melatonina, vai atrasar o horário que você sente sono, vai atrasar. Você vai sentir sono mais tarde, vai acordar mais tarde, vai avacalhar o processo, né? Então, só da gente brincar com como você se expõe à luz, já muda completamente o cenário. Muita luz de dia, o mínimo possível de noite, beleza? E nesse processo, pessoal, vou fazer aqui dentro do quarto passo ainda, na verdade já seria um quinto passo, mas eu vou deixar dentro do quarto. Suplementação com melatonina pode ajudar na mudança. Enquanto você está mudando o horário, então, André, eu dormia meia-noite e acordava 8, e agora eu quero dormir 10 e acordar 6 da manhã. Durante a transição, a suplementação com a melatonina pode ajudar, porque como eu disse, a melatonina é um sinal químico que sinaliza quando a noite começou. A luz sinaliza quando o dia começou, e a ausência dela, com consequente produção de melatonina, sinaliza quando a noite acabou. Então ela é interessante para servir como um sinal. Ei, a noite começou, vamos começar a preparar o terreno aqui, porque daqui a pouco a gente vai dormir. Então, durante essa transição, a suplementação com melatonina pode ser muito interessante. Por que eu estou falando, especificando durante a transição? Porque tem trabalhos, pessoal, infelizmente preciso comentar isso, tem trabalhos, revisões e meta-análises indicando que a melatonina apenas ela tem um efeito muito pequeno em melhorar a duração e qualidade do sono. Se você está dormindo mal, pouco, suplementação com melatonina pode ajudar? Pode, mas é muito pouco. Do ponto de vista de duração, vai mudar 5 minutos, de qualidade vai mudar em 2, 3%. É muito pouco. Agora, para mudar o horário, como eu falei, para essa mudança que você quer fazer, para acordar mais cedo, etc e tal, melatonina é muito interessante porque ela serve como um sinal. Então a gente de manhã avisou que o dia começou e de noite a gente quer garantir que o nosso relógio sabe que a noite começou. E a melatonina pode ser muito interessante nesse sentido. Só tome cuidado com o seguinte. Hoje em dia a melatonina pode ser comercializada aí livremente na farmácia, sem prescrição. Tome cuidado com o seguinte. 1. O quanto que o fabricante diz que tem de melatonina. 2. O quanto de fato tem de melatonina ali no que você está tomando. Saibam que a dose que tem naquela melatonina que eles vendem é muito maior do que o nosso corpo produz. Ainda não conheço efeitos colaterais dessa superdosagem de melatonina. Não li nenhum trabalho mostrando isso. Mas é bom a gente estar atento de que aquela dose que você toma ali da suplementação ela é muito maior do que o seu corpo naturalmente produz. Pode ser que no futuro a gente descubra que isso possa ter algum problema. E de qualquer forma, recomendo que você consulte um médico especializado em sono para ele, mesmo a melatonina sendo comercializada livremente ou quase livremente, que você consulte um médico para te ajudar a saber o horário que você vai tomar, etc e tal. Mas para mudança de horário, a melatonina pode ser bem útil, né? Para ajudar seu cérebro a mudar o horário de dormir e acordar, né? Beleza? Fecha parênteses. E finalmente, pessoal, o quinto passo, que é uma coisa que muitos de vocês já comentaram, mas talvez muitos de vocês não saibam o que é. Que é o quinto passo que tem a ver com o horário que você vai dormir. Lembrem que a gente precisa respeitar o horário que você vai dormir. E o quinto passo seria a tal higiene do sono, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar. Isso tudo que eu falei sobre luz,
a forma como se expõe à luz faz parte da tal higiene do sono. O que é a higiene do sono? Higiene do sono é um conjunto de atividades que você vai ter na sua rotina que vão facilitar o seu cérebro de induzir o sono com qualidade. Então tem uma série de coisas que você pode fazer na sua rotina, a higiene no sentido de limpar a sua rotina de tudo aquilo que pode atrapalhar o seu sono. Essa que é a ideia, né? Porque eu sei que muita gente fala de higiene de sono, mas eu tenho a impressão de que muita gente não sabe o que é a higiene de sono, né? Então, um conjunto de cuidados que você tem que ter aí ao longo do dia, especialmente à noite antes de dormir, para você facilitar o sono de acontecer com qualidade, etc e tal, na hora certa, né? Ponto número 1, pessoal, para você garantir que vai dormir na hora certa. Evitar café e soneca muito tarde. Então, depende. Se você vai dormir 10 da noite, como é o caso, para acordar às 6 da manhã, você tem que pensar o seguinte. Andrei, eu tenho que estar na cama pronto para dormir no máximo 9h30, para eu estar dormindo 10 horas, porque eu vou acordar às 6. Beleza? Ponto 1. Você tem que tomar muito cuidado com o horário que você toma café e tira a soneca na parte da tarde para frente, porque ambas as coisas podem atrapalhar a indução do sono. O café é um ativador, é um estimulante. Não vou entrar em detalhes aqui nos efeitos, como que ele age, mas ele estimula. Se tomar café muito tarde, você está afetando a indução do sono. Aí você não vai sentir sono 9h30, não vai conseguir dormir, só vai conseguir dormir meia-noite, só que dia seguinte você tem que acordar 6. Bom, você avacalhou o seu processo aí, tome muito cuidado. De novo, pessoal, eu sei que é difícil, mas tomem muito cuidado com o horário que vocês vão dormir, que é muito fácil a gente avacalhar isso. Café, evitem tomar. Se você tem que estar dormindo 10 horas, evitem tomar depois de 2, no máximo 3 da tarde. Porque a cafeína demora muito para ser metabolizada pelo corpo. Demora mais ou menos de 5 a 7 horas para o seu corpo eliminar metade dela. Então, se você tomou 3 horas, quando chegar a 10 da noite, talvez você vai ter mais ou menos metade da cafeína que você tomou 3 da tarde. Isso pode atrapalhar você conseguir dormir, né? E a soneca é a mesma coisa. A soneca tem 1 milhão de benefícios. Sou super a favor da soneca. Eu geralmente tiro soneca. Mas tome cuidado se for uma soneca muito longa, tá? Porque ela pode naturalmente reduzir a pressão do sono que eu comentei lá no início, o quão sonolento você vai se sentir de noite. Mas, dito isso, pessoal, de um modo geral, os outros passos que eu comentei de se expor à luz, eles vão ter um impacto muito maior no horário que você vai sentir sono. Então, a cafeína e a soneca, o potencial delas atrapalhar seu sono vai ser menor se você tiver seguido os passos anteriores que eu comentei, porque aquilo ali tem um impacto, né? O segundo passo, luz, e o terceiro passo, que é evitar a luz de noite, tem um impacto gigante no nosso relógio biológico, que por sua vez é muito forte em afetar o horário que a gente dorme e acorda. Então, se você já estiver seguindo os passos anteriores, cafeína e a soneca vão ter um potencial menor de trabalhar, mas mesmo assim tomem cuidado, tá? Agora, eu sei que é difícil, pessoal, mas o ideal é que nas horas anteriores ao horário de você dormir, quanto antes melhor, você tenha uma rotina o mais entediante possível, especialmente 1 hora antes de você dormir. Porque se você tem alguma coisa que te estimula muito, isso vai te despertar. Um dos fatores que tira sono, que gera alerta e tira sono, é você fazer coisas que te deixam muito empolgado. Conversar com alguém, falar com alguém, assistir uma coisa que você curte muito. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas coisas elas geram alerta, elas mudam o nosso cérebro quimicamente, elas liberam lá sinais químicos como noradrenalina, a tal dopamina, e ambos afetam as áreas que geram sono. E, naturalmente, se você faz uma coisa muito estimulante antes, vai ter um efeito tipo a cafeína, vai atrapalhar, vai tirar seu sono, e isso vai fazer com que você durma mais tarde do que deveria, e vai atrapalhar o seu processo aí de dormir na hora certa, acordar na hora certa, acordar mais cedo, acordar bem, né? Se você no dia seguinte vai acordar às 6 da manhã, quer acordar às 6 da manhã, se você for dormir meia-noite, pode saber que vai te faltar sono. Você precisa dormir 7 horas, entendem? Você precisa fazer essa conta aí. Pensem, né, do horário que você vai acordar, você tem que dormir pelo menos 7 horas, conta 7 horas antes. Para você estar dormindo nesse horário, você tem que estar na cama pronto para dormir meia hora antes do horário de dormir, né? Tem que estar ali pronto para adormecer. E antes disso, você tem que ter uma rotina de relaxamento, e o ideal é que seja o mais entediante possível, não seja algo
tão empolgante. E eu digo isso porque a vida que a gente vive hoje é muito fácil avacalhar isso. Vou dar um exemplo aqui atual, o BBB. Eu não acompanho BBB, até porque eu não conseguiria, mesmo que eu quisesse. Eu sinto muito sono depois de 9 horas. E eu gosto que seja assim, porque eu vou dormir na hora certa, acordo sempre no mesmo horário, acordo me sentindo bem dia seguinte. Se eu for dormir muito tarde, eu sei que eu vou dormir pouco, vou dormir mal, e não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu não conseguiria estar aqui gravando esse episódio se eu tivesse dormido mal. Eu não ia conseguir pensar, eu não ia achar as palavras, eu ia estar de mau humor. Então, assim, eu prefiro não acompanhar o BBB, assistir uma reprise depois, ou qualquer coisa que eu goste, do que ficar sem sono. Para mim, sono e atividade física são prioridades total, porque eu sei que o resto, especialmente sono, não vai funcionar direito se não estiver dormindo bem, né? Do jeito certo. Beleza? E o BBB, pessoal, lembra que eu falei para vocês que interações sociais, eles afetam o nosso relógio biológico também. Então, se você tem uma interação social de grande impacto no horário de noite, isso vai afetar o seu relógio biológico. Ele vai entender que, bom, tem alguma coisa importante que acontece 10 da noite, 11 da noite. Então, não vou gerar sono nessa hora. Entende? E o BBB tem isso, né? Porque não é só assistir o BBB em si é um programa... BBB, falando rápido. O BBB é um programa que envolve praticamente só interação social. É legal pra caramba, eu entendo. E aí você conversa com os amigos. Pô, você viu o que fulano fez, o que fulano fez? Então ele envolve interação social. E isso tem um potencial enorme de afetar os seus horários de dormir e acordar. Ah, Andrei, mas daí eu não vou assistir BBB? Não. Cada um faz o que acha melhor. O meu papel aqui é munir vocês. Peraí. É munir vocês com o conhecimento necessário. Deu uma porrada no microfone aqui, gente, desculpa. É munir vocês com conhecimento para vocês saberem o que tá rolando, o que não tá rolando. E aí você escolhe o que você quer fazer. Eu, particularmente, se eu quisesse acompanhar o BBB, eu ia assistir reprise, eu não assistia ao vivo. Agora, André, mas eu trabalho com isso, eu tenho que falar sobre isso. Então, bom, então saiba que se você acordar cedo no dia seguinte, dependendo do horário que você dormiu, depois de ver o BBB, você vai faltar sono. E aí seu desempenho vai ser ruim. Pelo menos saiba disso, entende? Pelo menos você saiba o que está rolando. Mas saiba que interações sociais, de um modo geral, afetam muito o horário que você acorda e dorme. É um estímulo para o nosso cérebro de qual é o horário de acordar e dormir. E isso vale para as pessoas que moram com você. Se você mora num ambiente que as pessoas tendem a dormir mais tarde, acordar mais tarde, seja lá qual for o motivo, é de se esperar que você seja arrastado junto. Eu sinto essa diferença quando eu vou, por exemplo, para a casa da minha namorada lá, o pessoal todo lá, eles têm um horário muito mais atrasado. Todas as vezes que eu vou para lá, o meu horário arrasta junto. E aí eu tenho que fazer uma força maior para conseguir me manter no horário mais cedo, que é melhor para mim, que eu me sinto melhor. Tem que fazer uma força. Que força, Andrei? Chega, por exemplo, 9, 10 da noite, 9 horas, eu estou um caco, estou com sono. Não quero falar com ninguém, não quero fazer nada. É isso. E eu quero respeitar isso, quero ir para cama, quero dormir. Dependendo com quem você vive, às vezes a pessoa está super ativa 9 da noite, 10 da noite, 11, meia-noite, 1 da manhã. Ela vai lá falar com você, ela vai lá te contar uma fofoca, ela vai lá não sei o que lá. E o seu cérebro capta isso. Mesmo que ela não fale com você, ele pode captar esses sinais de agitação, de pessoas. E isso pode afetar, sim, o seu relógio biológico. Vai afetar o seu horário de dormir e de acordar. E aí, André, o que eu posso fazer a respeito? Ponto 1, saiba o que está acontecendo. Ponto 2... dependendo de qual é o seu objetivo, Andrei, dormir bem e acordar cedo e bem, para mim é prioridade. Tente adotar mecanismos de criar um certo isolamento social ali dessas pessoas a partir de tal horário. Vou me fechar no quarto, entende? Gente, por favor, eu preciso dormir cedo, não fala comigo não, não faz barulho, vou me fechar no quarto, entende? Saibam que interação social, de um modo geral, tem um efeito grande no nosso relógio, no horário que a gente vai dormir, na hora que a gente acorda. E aí entra BBB, entra a galera que dorme com você, entra uma tonelada de coisas, né? O horário que você fala com as pessoas. Andrei, ansiedade afeta? Afeta, claro. Se você sofre de ansiedade, todo mundo sofre de ansiedade, sabe? Você tem quase certo que o seu sono está afetado, porque a ansiedade gera alerta, então isso pode atrapalhar muito a pessoa a conseguir adormecer. Se esse é o seu problema, claro que eu não vou discutir isso aqui agora, mas tem um outro episódio que eu falei só sobre ansiedade, técnicas que você pode usar para induzir o relaxamento, para combater a ansiedade, induzir o relaxamento, que é ótimo para você conseguir adormecer, que por sua vez é bom para você conseguir dormir na hora certa. E se você quiser saber um pouquinho mais, só pesquisar aí no YouTube, Andrei Maier e ansiedade, você vai encontrar aí o episódio do podcast, tá? E finalmente, como eu já comentei, pessoal, isso tudo dentro do 5º passo, tá? A higiene do sono. Evitar café e soneca,
tentar ter uma rotina relaxante / entediante, especialmente 1 hora antes do horário que você deveria estar tentando dormir. Cuidado com as interações sociais. Ansiedade, você pode procurar tratamento com um psicólogo ou procurar mais informação, como eu citei do episódio. E finalmente, lembrando, você tem que estar na cama pelo menos 30 minutos antes do horário que o sono tem que começar. Você vai acordar às 6, planeje para estar dormindo 10, no máximo 11. Só que para você estar dormindo 11, você tem que estar na cama tentando dormir 10h30. Então você tem que fazer esse planejamento adequado. E isso para garantir que você vai dormir na hora certa, dormir bem, e aí você vai acordar naquele horário X. Se você seguir esses passos, galera, especialmente os 3 primeiros, então os 3 primeiros eu falei, vamos repassar aqui o resumo dos passos, né? Primeiro, mudar o seu despertador, para acordar mais cedo, claro, inicialmente. Sugiro fazer essa mudança gradual de 30 minutos, acordar 30 minutos mais cedo a cada dia, até chegar no horário que você quer. E se você seguir os passos seguintes, o seu relógio vai se ajustar a esses novos horários e, eventualmente, você não vai precisar mais de despertador. É uma delícia. Se você ajustar o seu relógio para ele saber o horário que o dia começa, o horário que o dia acaba, e for dormir na hora certa, respeitando a necessidade do sono, você naturalmente vai acordar naquele mesmo horário. É impressionante. O simples fato de você se expor a bastante luz, do jeito certo, você vai começar a perceber que você vai começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário. Parece mágica. É muito legal. Você começa a sentir sono mais ou menos no mesmo horário. Minha dica é respeite isso e vá dormir. E vai começar a acordar no mesmo horário. O negócio começa a funcionar, sabe? A sinfonia começa a funcionar, muito maneiro. Então, passo número 1, ajustar o despertador inicialmente, depois você não vai precisar mais dele, esperamos. Muita luz de dia e o mínimo de luz de noite. Então, bastante luz natural, especialmente de manhã. E um outro momento bom para se expor à luz natural é final da tarde, no pôr do sol. E o mínimo de luz possível de noite. Procure iluminação tipo luz de vela. Se possível, logo de manhã, num horário fixo depois de acordar, tem alguma atividade física e refeição para ajudar o seu relógio a saber que o dia começou. Isso tem um potencial muito grande também. Melatonina pode ajudar na transição, mas consulte o seu médico especialista em sono para saber te passar uma indicação mais adequada. E finalmente, o último ponto, talvez mais difícil, é você respeitar o horário de dormir. Tá? Você vai sentir sono no mesmo horário, tenha a sua rotininha de dormir. Ó, gente, depois desse horário não me liga mais, vou meditar aqui, vou ler um livrinho, porque eu sei que 9h30 eu vou estar com muito sono e eu quero dormir, beleza? Pessoal, com isso eu encerro esse episódio. Mais uma vez, se você acompanha aqui, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido. Se ficou dúvida, comentário e qualquer outra coisa, fica à vontade de deixar aqui nos comentários. Se quiser conversar comigo no dia a dia, ver minha rotina, pode me seguir lá no Instagram, profandrei.neuro. Por favor, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha esse episódio com todas as pessoas que você conhece que precisam acordar cedo ou se sentindo melhor, mais disposto. Não esquece de curtir esse episódio, deve ter um botãozinho aqui embaixo para você curtir, dizer que gostou. Quem quiser saber mais, de novo, pessoal, tem outros episódios, mais detalhes sobre sono, as fases do sono, etc e tal. Tem outros episódios sobre isso, só pesquisar no YouTube Andrei Maier e sono, vocês vão encontrar. Para quem não sabe, para quem tem essa preocupação em ter a melhor performance possível, se sentir bem, desempenhar bem, estudar nos estudos ou no trabalho, eu tenho um curso chamado O Super Cérebro, que as inscrições vão abrir muito breve. As informações eu coloco lá no Instagram, então quem quiser fique atento aí, que muito em breve a gente vai abrir inscrições novamente. E esse roteiro, pessoal, assim como os outros roteiros de todos os outros episódios, eu mando para vocês. Eu tenho aqui o roteirinho bonitinho com os itens, se quiser depois olhar o roteiro. Tem aqui os trabalhos que eu citei, tem algumas figuras do trabalho que eu colei aqui para eu lembrar. Se você quiser ver esse roteiro, é só entrar lá no Telegram, o link está na bio do meu Instagram. Aliás, o link está aqui na descrição, só clicar lá e eu mando para vocês esse roteiro, assim como os outros roteiros, está lá no Telegram, de graça, tá? Para vocês, o meu objetivo aqui é passar a informação para vocês. Beleza, meus queridos? Espero que tenho certeza que isso vai ajudar vocês a ter uma vida mais saudável e desempenhar muito melhor no dia seguinte, depois de acordar. Não tenho dúvida de que se você seguir esses passos, isso vai afetar muito o sono de vocês beneficamente. Espero mesmo que isso ajude. No mais, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Para mim, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê então no próximo episódio. Até lá!